Bom, hoje eu vou falar um pouco desse livrinho aqui que eu li já tem alguns meses. Eu de- demorei um pouco para voltar a gravar esses vídeos assim. Bastante coisa e bastante ocupado também. Tem mais outros dois livros que eu li nesse meio tempo que eu preciso gravar também, que são mais curtinhos, não são que nem o Don Quixote que eu gravei, e é bem grande. E eu estou também finalizando Guerra e Paz, então Guerra e Paz também deve sair alguma coisa, eu espero que em breve, se eu conseguir organizar bastante, porque tem bastante coisa que eu tenho que organizar lá. Mas enfim, aqui eu vou falar no geral, né? Esse livro aqui do Nassim Taleb é o Iludidos pelo Acaso. O Nassim Taleb é um autor bem interessante que eu gosto muito de ler. Ele escreve de uma forma que ele, os livros dele estão nos best-sellers e tudo mais, mas ele não é um cara que faz aquela ginástica para escrever só que o que dá prazer para as pessoas lerem. Ele faz muita provocação. Esse aqui não é o primeiro livro que eu li dele, eu vou falar do outro que eu já li, que é o Antifrágil. Mas eu peguei esse livro justamente porque eu li primeiro o Antifrágil. O Antifrágil ele tem ideias muito avançadas e esse aqui referencia bastante esse livro aqui do Iludidos pelo Acaso. Essa versão aqui, eu acho que só tem essa versão, né, essa edição. Ela é bem gostosa de ler, ela é desse tipo de folha que é mais grossa. Então, agrada bastante as pessoas que têm esse tipo de precaução com o livro, né? Não gosta de letra atravessando página, você vê a letra da outra página, folhas mais finas. A fonte também é bem gostosa, é bem espaçada. Eu acho que é até espaçado demais, na verdade, esse livro podia ser um pouquinho mais curto, sabe? Se eles tivessem feito menos espaçamento aqui na diagramação, sabe? Esse distanciamento entre os parágrafos. E assim, esse livro, ele é bom para você ir lendo por partes, porque tem algumas horas que fica bem denso. Então, assim, por exemplo, você consegue estar nesse capítulo aqui e você lê essa parte só aqui, ó. Essa parte até chegar na próxima. Ó, já é duas folhas praticamente, só duas folhas. Aí essa aqui você pode ler também depois, e daí você já começa o capítulo seguinte. Então você não tem aqueles capítulos muito longos. E para ser bem sincero, esse livro aqui não é complicado. Qualquer pessoa consegue ler. Ele vai quebrar muito paradigma que a gente tem, principalmente as pessoas mais de exatas, que nem eu, que são acostumadas a calcular as coisas, a ser mais analítico e tudo mais. Mas, enfim, vou falar um pouco aqui, que eu tenho algumas anotações que eu fiz no meu notebook aqui. Porque se eu falar de cabeça fica meio difícil e fica meio prolixo. Então eu vou pegar aqui um pouquinho, enquanto eu fico centralizado no livro em si. Mas basicamente a ideia do livro, assim, é que é muito mais acaso, sorte e aleatoriedade nos resultados das nossas vidas do que normalmente conseguimos perceber. Ou seja, a ideia dele é mostrar que às vezes a gente não vai repetir uma coisa com constância ou com perfeição, com uma habilidade por muito tempo e não necessariamente a gente vai ter êxito naquilo. Então a gente tem que aprender a aceitar que existe o fator sorte, o fator aleatório, mas também existe o fator sorte. O fator sorte não, o fator habilidade. Então, não é que, por exemplo, um cara que é muito hábil vai ser necessariamente bem sucedido, enquanto outro que é muito ruim ou mediano vai fracassar. Na verdade, acontece muitas vezes do cara que é mediano, e a gente tem muito exemplo disso, ele ser muito mais bem sucedido do que um cara que é muito melhor que ele em um tipo de habilidade, um conjunto de habilidades específico. Então, ele traz algumas situações aqui com umas historinhas que a gente percebe isso. Ele puxa mais para o mercado para coisa de mercado financeiro, né? Porque é a área dele, e quando ele escreve, esse aqui acho que é o primeiro livro dele, se eu não me engano. Então ele não tinha tanta maturidade assim nas outras áreas. Mas outra coisa que é bom do Taleb também é que esse autor, ele não fica só no campo que ele atua profissionalmente, que é o mercado financeiro, né? Ele é trader. Mas ele traz muito disso na escrita também, nos parágrafos, que ele compartilha algumas coisas da vida dele. Ele é meio que um polimata, assim, vamos dizer, de interesses, né? Não que seja um polimata de inovação que produz coisas relevantes para as áreas do conhecimento. Mas ele é entusiasta em várias áreas. Então, filosofia, parte de administração também, parte econômica, né? A parte do trading.
Tem algumas outras coisas também, tipo literatura, que ele fala. Na verdade, ele fala bastante no Antifrágil, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui que é bem maior, bem maior. Mas eu já falo desses outros dois. Mas enfim, todo esse paralelo para falar sobre essas ideias do Taleb. Aí ele traz algumas coisas, como o conceito do tolo sortudo, que eu acabei de falar, que é quando o cara é mediano, mas ele acaba levando uma sorte grande que ele fica muito. Ele sai muito melhor no resultado do que um cara que é muito melhor que ele na habilidade, né? No sentido da habilidade. Então ele tem muito mais resultado, um cara mediano, que um cara mais habilidoso que ele, simplesmente porque ele teve sorte. Ele traz isso mais no mercado financeiro, que é onde é mais evidente esse tipo de situação. Outro ponto que ele traz aqui também do livro é a parte do viés do sobrevivente. O que seria isso? Isso aí seria mais ou menos assim. A gente tem, por exemplo, Bill Gates ou Elon Musk, ou algum coach, alguma pessoa, algum empresário bem-sucedido, alguma pessoa bem-sucedida na área que você está analisando também. Essas pessoas normalmente vão ter o discurso, não, eu me dediquei, eu me esforcei, eu acreditei em mim mesmo, esse tipo de coisa. Ou ele vai falar que ele é muito bom, ou alguma coisa assim, só que na verdade ele deu muita sorte. Então a gente tem esse viés do sobrevivente, porque você pode ver na vida cotidiana que várias pessoas estão com esses mesmos valores e nem por isso elas são do mesmo nível, ou pelo menos financeiramente, que esses caras. Então, aqui no Brasil mesmo a gente tem uma estatística que a maioria dos empreendedores vão falir nos 3 primeiros anos. E a gente nunca vai ver as histórias desses casos de fracasso, a gente só vai ver quando eles deram certo. Então, a gente tem milhares de pessoas que fracassam fazendo as mesmas coisas, às vezes até melhor que os caras que foram bem-sucedidos, porque muitas variáveis. Assim, a gente não pode controlar tudo, e como que a gente vai controlar esse elemento da sorte? Porque às vezes alguma coisinha muito sutil que o cara fez, no momento específico, desencadeou uma série de eventos que levou ele para ter aquele tipo de resultado. Enquanto o outro fez a mesma coisa, só que ele mudou um pouquinho a forma que ele fez, porque ele acreditou ser melhor. Às vezes é até melhor o jeito que ele fez, só que não desencadeou aquela sequência de eventos que fez ele ficar bem sucedido. Mais recentemente a gente pode trazer isso para coisas, por exemplo, de inteligência artificial, onde a gente tem agora uma enxurrada de empresas e modelos. Tem modelos que são muito bons. Por exemplo, o DeepSeek, que estavam falando ano passado muito, cara, hoje em dia é uma porcaria, não serve mais para nada, ninguém mais fala desse DeepSeek. Então, na época, era super valorizado. E por uma simples desvio que eles tomaram ali na forma de trabalhar com aquela inteligência artificial, desencadeou eles a serem completamente esquecidos em questão de meses ou um ano. Então, é esse tipo de coisa. Outra coisa que eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido eu anotei aqui, história depois do fato. Isso seria mais ou menos aquele viés que a gente tem de explicar as coisas depois de elas terem acontecido. Porque é muito mais fácil você buscar um motivo, né? O nosso cérebro funciona assim. Ele tenta identificar padrões e buscar um sentido para as coisas. Então, é muito mais fácil quando alguma coisa aconteceu e você tenta ver historicamente esse tipo de coisa, e até no Guerra em Paz vai ter um pouco sobre isso, do que você tentar prever o futuro, por exemplo. Sendo que você pode fazer a mesma análise e pegar os mesmos componentes, só que isso não vai dar certo. Porque não tem como quantificar, ou como mensurar, ou como identificar o fator da sorte, o fator do acaso, que pesa demais. Então, essa é uma das principais ideias também desse livro. Eu vou ler algumas anotações que eu tenho aqui que são mais rápidas, mas eu acho que vale a pena mencionar, não vou tentar me estender muito nelas. Eu anotei aqui, até que ponto o passado consegue nos dizer alguma coisa sobre o futuro, que é exatamente isso que eu falei agora. Aí, habilidade e acaso estão misturados. Eu também falei um pouco disso durante esse vídeo. Eu anotei aqui também quanto ganha, quando ganha, quanto perde. Ou seja, isso aqui, na verdade, é uma ideia de assimetria, essa anotação que eu fiz aqui, que ele introduz esse conceito já aqui, que é você comparar em situações
quanto você vai ganhar se aquilo der certo e quanto você vai perder se aquilo der errado. Para você tentar buscar o que ele chama de assimetria, que é basicamente você ganhar o máximo possível e perder o mínimo possível, entendeu? Em vez de você ter, por exemplo, 80% de chance de dar errado, só que se der errado você perde muito pouco. Agora, esses 20% de chance que você tem de dar certo, se der certo você vai ganhar muito mais. Isso ele traz para o mercado financeiro nesse livro. Mas, por exemplo, no Antifrágil, que ele vai apontar muita coisa baseado nessa tese da assimetria, e aqui ele também vai explicar muito melhor isso, é basicamente você fazer esse jogo, sabe? Você tentar buscar o equilíbrio para você maximizar os seus ganhos e minimizar suas perdas. E não só isso, mas você também tentar buscar situações no contexto de assimetria, que você, se perder, vai perder pouco, e se ganhar, vai ganhar muito. Mesmo que você tenha mais chance de perder, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que tem bastante também nos mercados financeiros, né? Umas coisas de trades ali, mas ele começa a trazer para as outras áreas. Se eu não me engano, um pouquinho nesse livro, mas ele detalha muito melhor nesse daqui do Antifrágil. Tô quase terminando aqui. Aí ele fala também para a gente saber distinguir ruído e sinal, que nem todo movimento precisa de uma causa interessante, ou seja, mescla com aquela ideia de prever as coisas, de buscar uma explicação para tudo, porque a ideia de sinal e ruído é que o sinal é alguma coisa que importa, agora um ruído é uma coisa que só tá ali para perturbar, entende? Ele não tá ali para significar algo, ele tá ali só porque ele existe, porque é uma informação que está ali. É um pouco abstrato, mas assim, tem aplicação para tudo na vida, se você conseguir abstrair o suficiente esses conceitos. Porque, como eu disse, o ruído é alguma coisa que tá ali só para fazer ruído, para fazer barulho, para perturbar alguma coisa. Você tem que identificar ele e falar, isso não importa. Por exemplo, se você vai fazer um desenho, que eu tô também aprendendo a desenhar, por exemplo. Às vezes você tá desenhando uma coisa e você vai fazendo várias linhas. Essas linhas que você vai fazendo só para complementar é como se fosse o ruído. A forma em si que vai ficando, não importa daqueles risquinhos estarem um pouco tortos ou eles estarem um pouco para dentro, porque aquilo ali é um esboço. Então aquilo ali é o ruído, é aquela perturbação na forma principal. Agora o sinal, que é a forma em si, que é o que vai ficar ali, que é o que você precisa botar, ou quando você termina o esboço, você precisa botar o lápis e fazer o traçado e finalizar, aquilo ali é o sinal. Aquilo ali é o que vai ficar. O ruído que está em volta, não importa, vai sumir. Então é essa ideia que ele passa aqui, que você pode aplicar para tudo na vida. Eu dei o exemplo de um desenho, por exemplo, mas você pode trazer para tudo. Só para terminar aqui, a última anotação que eu fiz é: explicar o passado é muito mais fácil do que prever o futuro, que é exatamente o que eu tinha falado nos outros argumentos, né, que ele traz no livro, que o nosso cérebro é acostumado a buscar razão para as coisas. E às vezes não tem uma razão. Às vezes a questão do acaso em si, ou como as coisas aconteceram sem o nosso controle, sem a nossa ação expressa, sem um motivo para ter aquilo, simplesmente aconteceu e levou àquele resultado, por causa desse fator da sorte e do acaso. Não necessariamente só algum conjunto de habilidades ou alguma situação específica. Então essa é uma ideia que assim, se fosse resumir o livro, seria essa ideia principal. Aí, só para finalizar, porque está bem longo agora, eu falei meio rápido, eu comecei a ler por causa desse livro, né, do Antifrágil, que eu li 2 ou 3 anos atrás, eu li muito tempo atrás. Ele fala também de outros livros dele nesse aqui, e daí eu pensei, eu preciso de uma base mais forte. Então, esse Antifrágil eu pretendo reler no futuro e trazer um vídeo também sobre ele, porque ele tem muito conceito que eu uso para muita coisa na minha vida. Mas tudo vai sair de base do Iludidos pelo Acaso. Esse é muito mais simples de ler do que esse. Esse é muito abstrato. E daí um outro que eu tenho aqui também, eu tenho mais um do Taleb, mas ele é mais para questão de filosofia. É esse do Lógica do Cisne Negro, que seria o segundo após você ler o Iludidos pelo Acaso. Então esse aqui vai ter um aprofundamento das ideias do Iludidos pelo Acaso. Bom, eu trouxe aqui algumas ideias, algumas reflexões que eu fiz.
Então, esse aqui é basicamente o vídeo. E eu planejo trazer mais vídeos sobre algumas outras leituras que eu estou fazendo e que eu já fiz também.